Olá pessoal, parte 3 então, lembranças do futuro. Tô com a mesma roupa, mesmo cenário, eu tô gravando isso em ato contínuo. É mais fácil para mim, né, manter a concatenação de ideias do que eu deixar para gravar depois. É mais desgastante, é mais cansativo? Sim, confesso. Capaz que cada vídeo que você esteja vendo, você vai ver, Daniel, você está ficando mais acabado. Pois é, mas eu preciso passar esse conteúdo para vocês com todo amor, com zelo. Eu não posso brincar com Deus. Sabe, eu acho que eu cheguei a um momento da minha vida que eu peço a Deus todos os dias. Errar não é uma opção. Eu não posso errar. Eu peço para o Senhor, me ensina o caminho certo, me aponta a direção. Eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero fazer a tua vontade. Quero fazer tudo que é certo, tudo que eu posso, tudo que é o melhor. Tudo que vem edificar e fortalecer. Então, lembrando que a gente terminou estava falando de Abaddon, que veio com aquelas hordas de demônios que foram permitidos machucar aos homens por 5 meses, né? Que não tinham selo, que não tinham a marca, que não tinham o seu nome escrito no livro da vida. E quem era o rei deles mesmos? Quem é que comandava eles? Quem comandava tinha um anjo do abismo, né? Quem comandava, a Bíblia diz que era o anjo do abismo, ou seja, o chefe do abismo. Estava preso, mas ele era um chefe, estava o chefe da prisão, né? Em hebreu, o seu nome é Abaddon, que significa o destruidor, em grego, Apolion. Esse texto está narrado em Apocalipse, no capítulo 9, de 2 a 11. Agora preste atenção nessa visão do futuro que Deus concedeu a João. João, sim, ele teve aqui uma lembrança do futuro. Deus ele permitiu que essa membrana de tempo, essa membrana dimensional, né, que nos separa de outras dimensões, dimensões cujo tempo não existem, simplesmente o tempo não existe, pudesse contemplar o futuro. E se Deus permite que você conheça o futuro, quer seja através das Escrituras, porque as Escrituras falam do futuro, falam o que vai acontecer, ou através de uma visão que Deus te deu, de um sonho, tem um propósito. O que adianta você saber o que vai acontecer amanhã, né? Se você não pode mudar amanhã, não é isso? Tem um propósito. Olha só a visão de João. E olha como ela foi real. Não, sabe, a impressão que eu tenho quando eu leio o texto de João, quando ele escreveu o Apocalipse, e João lembra o discípulo amado de Jesus. João foi aquele que ficou ao pé da cruz. Quando eu aconselho você a ler a Bíblia, é o primeiro livro que eu digo para você ler. Leia o Evangelho de João, leia Atos, depois leia Pentateuco. Tem dificuldade para isso, tem no meu canal, tá? Tem ali A Última Lágrima, o Evangelho de João. São 7 vídeos que a gente destrincha o Evangelho de João para que você aprenda. Aí depois estudamos também o livro de Atos, depois a gente estuda um pouquinho do Pentateuco. É o começo, sabe? São os primeiros passos. Depois, né, tem outros passos que quem tiver dúvida pode perguntar para mim, eu me esforço em responder, tá bom? Então preste atenção nessa visão. A ideia que eu tenho é que João não sonhou com isso, não foi apenas um sonho. Não foi uma visão onde realmente ele foi transportado para o futuro, essa é a imagem que eu tenho, que ele foi transportado para o futuro e ele viu aquilo quase que em loco, como ele assistiu em loco aquilo, porque aquilo emocionou ele, aquilo impactou a vida dele, né? E olha como ele coloca, e vi à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 7. É um número muito presente na Bíblia, né? Quando você assistir a minha série Árvore da Vida, você vai entender melhor um pouco dessa numerologia, né, de Deus, numerologia que os judeus também utilizam, né? Então, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, ou seja, todo anjo então é forte? Não, alguns são mais fortes do que outros. Os anjos mais fortes, presumo eu, são os anjos guerreiros, aqueles que são forjados para a batalha. Outros são anjos que são adoradores. Então, cada um tem uma função. Tem o anjo, que é o malachim, que é o mensageiro de Deus, que ele vem trazer mensagem para você, vem trazer conforto para você, vem trazer fortalecimento para você. Então, cada anjo tem a sua missão, cada anjo tem o seu propósito, assim como cada um de nós também. Cada um de nós temos um talento, né? Tem gente que tem um talento para cantar, outros têm um talento para tocar, outros têm um talento para escrever, outros para desenhar, né? Enfim, outros para pintar, cada um tem o seu talento, né? Os anjos também, não são máquinas, tá? Selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando em grande voz, como se ele estivesse chamando alguém, né? Quem é que vem aqui abrir esse... Eu não consigo abrir, eu não posso, eu não tenho autoridade para abrir esse livro. Mas tem alguém com autoridade? Ele grita. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
É como se ele estivesse chamando alguém desesperadamente. Tem alguém aqui indigno que possa... E ele era um anjo, e ele não era digno. Né? Ninguém no céu, presta atenção, ninguém no céu, trilhões, quadrilhões, quinquilhões de anjos, não tinha autoridade para abrir esse livro. Nem na terra, nem debaixo da terra. Podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E João descreve aqui, e eu chorava muito. Sabe, eu fico imaginando, João não choraria muito assim num sonho, né? Nem numa visão. Na minha impressão que dá é que Deus permitiu que essa membrana atemporal se abrisse e ele pudesse contemplar o futuro e ele tivesse essa lembrança do futuro para depois escrever, porque ele teve que lembrar. Ele viu e ele teve que lembrar o que ele viu para escrever e deixar registrado para que você e eu soubéssemos o que vai acontecer. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João, então, ele mais do que vê o futuro, ele chorou pelo futuro. Pelo futuro que ainda iria acontecer. Você consegue imaginar isso? É você ter a compaixão tal de chorar por algo que não aconteceu. Não estou dizendo assim, eu sei que a morte é a única certeza que a gente tem da vida. Mas vamos supor que você soubesse que você vai perder o seu emprego daqui a 5 anos, né? Ou que você vai ter um câncer daqui a 10 anos. E de repente você chorar por aquele futuro. É estranho, né? Só se fosse algo muito real e muito próximo. Então, João ele rompeu essa membrana. Ele viu, e ele se lembrou, e ele escreveu. E com objetivo isso, né? Ele foi levado sim para uma outra dimensão. E disse um dos anciãos. Quem são os anciãos? Os mais sábios, os que Deus criou primeiro. Que a palavra anjo quer dizer jovem. Então no céu nós não vamos envelhecer. Não existem idosos no céu, tá? Então nós vamos sempre ser jovens no céu. A Bíblia deixa isso muito claro. A palavra anjo quer dizer jovem, né? E ancião significa que eles foram criados primeiro. Então eles vão continuar tendo aparência jovem, mas eles são mais velhos, foram criados há mais tempo por Deus. É nesse sentido. Então eles têm mais sabedoria e eles ensinam aos novatos, tá? Então esse ancião chega perto de João, que está chorando, e diz: não chores. Ou seja, ele prestou atenção em João. Ele viu que estava chorando. Deus ele presta atenção quando você chora. Ele manda o anjo ir até você. Ele manda o anjo ancião, às vezes até você, para dizer: não chora. Sabe, isso vai passar, isso é temporal. Esse mundo aqui, a vida passa tão rápido, a vida é curta para ser pequena, já dizia Mário Quintana. E aí ele diz o seguinte, esse ancião diz para João: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá mesmo? Jesus. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus era o único que tinha autoridade para isso, o Cordeiro. Está em Apocalipse 5, de 1 a 5. Então, somente Jesus podia ter essa autoridade, ninguém mais. E quando Jesus ele começa a abrir os selos, e ele vai abrir o último selo, o 7º selo, o último selo, faça um silêncio no céu por quase meia hora. Isso está descrito em Apocalipse 8:1. Por que houve silêncio no céu? Imagina trilhões de anjos em silêncio por cerca de meia hora. A gente não tem ideia do que essa meia hora se representa, né? Mas vamos nos pautar que essa meia hora esteja representada pelo nosso tempo temporal, pela nossa contagem de tempo aqui na Terra, né, na nossa dimensão. Vamos supor que fosse 30 minutos daqui, tá bom? Eu não sei quanto isso seria no mundo espiritual, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, mas vamos supor, tá, para ficar fácil o nosso estudo, meia hora literal, silêncio absoluto. Você já tentou ficar 5 minutos em silêncio? É difícil pra caramba, especialmente se você tá com pessoas, né? Você ficar com várias pessoas juntas, amigos, familiares, vamos ficar 5 minutos em silêncio. A pessoa começa a dar risada, né? Começa a falar, né? A pessoa não aguenta, né? Parece que nós somos projetados para isso, né? Para falar, para nos expressar. E houve silêncio. Tem pessoas que entendem, e há um tempo atrás eu também tinha essa interpretação, e hoje eu tô mais maduro, eu vejo de uma outra forma. A gente cresce e amadurece. Então, eu acreditava, e eu creio que muitas pessoas também acreditam nisso, que era a expectativa que os anjos estavam diante do que ia acontecer. Puxa, abriu o 7º selo. Então eles puderam contemplar o que estava escrito no livro, que abriu o livro, né? Abrindo o livro, eles leram
e ficaram espantados, né, com o que ia acontecer. Então eles ficaram tão chocados com aquilo, ficaram mudos, estupefatos, estarrecidos com aquilo, né? Meu Deus, o que vai acontecer é algo terrível. E houve um silêncio de expectativa, né? Então, era essa uma das interpretações que eu tinha. Hoje eu vejo com mais maturidade. Sabe por que eles fizeram silêncio? Isso eu tenho certeza, porque eu orei muito a Deus. Falei, Deus, eu não posso falar besteira para o teu povo. Eu não posso falar bobagem aos meus amigos, aos meus irmãos, aos seguidores, aos leitores, às pessoas que nos acompanham, especialmente você, meu irmão, minha irmã na fé. Então, clamei muito a Deus, orei por dias para ter certeza disso. Falei, Senhor, eu quero ter certeza, pedi sinais, enfim. E hoje eu tenho certeza do que eu vou te dizer. Sabe o que representava esse silêncio? Eu vou pegar um outro texto aqui para que você entenda. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. E veio mais um anjo e pôs-se junto ao altar. Altar é um local sagrado, tá? Onde está o trono de Deus, a presença de Deus, ok? Tendo incensário de ouro, sempre ouro. Quem tem o direito de usar ouro? Porque é o ouro puro. O ouro, para virar ouro, tem que ser purificado pelo fogo, né? Então, sem impurezas. Esse ouro aqui seria como ouro de Ofir, que eu já gravei vídeo sobre isso, né? Com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Para esse anjo foi dado muito incenso para pôr. Então, imagina, não era um incensário pequeno, era um incensário grande, gigante, né? Não estou falando numa vasilha, num pote. Nós estamos falando das dimensões do céu. Incensário gigantesco, muito grande, foi dado para ele muito incenso para pôr nesse incensário, né? E o que ele tinha que fazer com todo esse incenso? Para pôr as orações de todos os santos. Prestaram atenção? Esse incenso representa a adoração e a oração de todos os santos, a sua e a minha. Deus nos deixou revelado o futuro, nos deixou você contemplar um pouco do amanhã, nos dias de hoje, para saber que o que você fizer hoje vai interferir no amanhã. Vai interferir no amanhã. E as orações de todos os santos. Quem são os santos mesmo? Que tem um selo, que tem seu nome escrito no livro da vida, e que o príncipe vai proteger. O grande príncipe Miguel vai nos proteger e vai nos guardar. As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Desde a mão do anjo até diante de Deus, ou seja, desde onde ele estava segurando até a presença de Deus que estava no altar. Apocalipse 8, de 3 a 4. Então, o sinal que a tua oração ela tem um poder tão extraordinário, tão maravilhoso, que nós não temos ideia do que é isso. Aqui mostra essa dimensão muito claramente, porque o anjo preparou o incensário, e aquele incensário representava a oração dos santos, dos justos, e a Bíblia diz que muito pode o justo na sua oração, e aquilo chegou até a presença de Deus. Deus ele quer a sua oração. E por que a sua oração tem tanto poder assim? A sua oração pode mudar o futuro? A sua oração pode mudar o coração de Deus? Pode mudar a vontade dele? Pode mudar a maneira dele agir? Pode fazer com que Deus mude de ideia? Deus muitas vezes disse que se arrependeu de destruir Nínive, por exemplo. Eu não posso destruir Nínive. E o profeta Jonas ficou estupefato com aquilo. Como não? Né? Vou sentar para assistir. Né? E Deus ainda fala, não posso. Esse povo não sabe discernir a mão direita da esquerda. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. E tem muitos animais ali também. Deus se preocupa até com os animais. Você consegue imaginar o céu sem animais? Não existe. O paraíso tinha os animais. No céu também tem. Simples assim. O paraíso nada mais é do que uma parte do céu, um jardim celestial, como se fosse Amazonas aqui no Brasil, mas tem todas as cidades, tem todo um país, um globo inteiro, tem todo o universo inteiro. Né? Então era só um pedaço. Por isso que o anjo guardava o caminho para a árvore da vida. Né? Então, só contextualizando rapidamente. Depois que acontece essa oração dos santos, está lá em Apocalipse 8, de 3 a 4, que o anjo recepciona, e o altar de incenso representa as orações dos santos, dos justos, não é de qualquer um, não é do profissional da fé que faz uma oração para inglês ver, sabe, só para aquela oração rebuscada. Você pode fazer a oração mais simples do mundo, Deus está te ouvindo, e Ele vê o seu coração. Ele não está preocupado no seu vocabulário, se você fala bicicleta ou bicicleta, ou se você fala tábua ou tábua, não importa.
importa a sua sinceridade, Ele está vendo o teu coração. Não importa se você é iletrado, se você é alfabetizado, se você é analfabeto, se você tem faculdade, se não tem. Para Deus nada disso é importante. Para Deus o que importa é o seu coração. Importa o seu coração. E um coração puro e sincero tem uma oração poderosa, poderosíssima. Quantas vezes Deus usou pessoas muito simples, muito humildes para orar por mim, e Deus trouxe um bálsamo indescritível, né? Então nunca despreze as pessoas. Às vezes Deus pode usar um vaso pequeno que você despreza, que você olha e fala assim, essa pessoa aqui não tem autoridade nenhuma. Mas quando abrir a boca, você vai ver ali um leão dentro dela. Porque o leão da tribo de Judá vai usar aqueles lábios para falar com você. Esteja sempre com os ouvidos prontos e atentos. Claro, filtre, peça a Deus discernimento, né, para que nenhuma profetada caia na sua cabeça também, né? Então, está em Apocalipse 8, 3 a 4. Aí veja só o que Jesus ele fala a respeito dos justos. Jesus ele fala a respeito dos justos, né, daqueles que vão orar, que vão trazer esse tipo de oração no altar para Deus, tá bom? Existe uma correlação aqui, tá? É que nem sempre as pessoas percebem isso. Como eu falei, o livro não é a Bíblia não é cronológica. E você tem que entender história, tem que entender contexto, tem que ter experiência, senão você não vai entender, né? Então eu estou procurando explicar o mais devagar possível, mais simples possível, para que você entenda, porque você não tenha desculpa. Eu não entendi. Vai entender sim, vai entender. E te prepara para o desafio. Então olha o que Jesus fala a respeito dos justos. Mateus 24. Porque haverá, então, grande aflição, lembra que Daniel já falou? Jesus está repetindo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, não vai ter avivamento, não vai ter, o fogo não vai cair sobre o Brasil, não adianta fazer ato profético, não adianta dizer que o nosso próximo presidente vai ser evangélico, que as coisas vão mudar, não vai mudar. Toda a máquina política, toda engrenagem já está contaminada com corrupção, inclusive dentro da igreja, lamentavelmente, né? Então, desde o princípio do mundo até agora, tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, olha o que Jesus está dizendo, nenhuma carne se salvaria. E o que fez esses dias serem abreviados? O que fez Deus mudar de direção? Porque Deus ele tinha um plano. Talvez esses dias não fossem abreviados. Mas Deus está deixando claro que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. E por que Deus tomou a decisão de abreviar os dias? Jesus explica, por causa dos escolhidos. Serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, de 21 a 22. Por sua causa, por minha causa. Ou seja, pelas nossas orações, que vão chegar com um aroma suave na presença de Deus, Deus está abreviando esse tempo. Para que Jesus volte logo. Sabe? Para que essa guerra comece e termine logo. Nós somos vencedores, sim. Mas vamos passar por uma parte da tribulação. Eu já falei sobre isso com vocês. A primeira parte nós vamos passar. Na grande tribulação eu creio que não. Quando as coisas realmente ficarem complicadas. Mas na tribulação nós vamos passar. Você tem que ser aprovado pelo fogo, meu irmão. Porque se o arrebatamento fosse agora, a gente nem ia notar quem foi e quem não foi, não é? A gente vai ter que ser aprovado pelo fogo. Sabe? Vai ter que ser prensado como a uva. Nós vamos ter que provar um pouquinho do que a igreja primitiva sofreu. A igreja primitiva foi perseguida, eu já falei sobre isso. Eles eram perseguidos pelo Império Romano, eram torturados, né, no Coliseu, eram lançados às feras. E sabe o que diz a história? Flávio José, Eusébio, por exemplo, diz que eles se ajoelhavam, eles sabiam que ia morrer, e começavam a cantar louvores. E de repente soltavam as feras, e as feras os matavam, os comiam vivos. E eles terminavam a vida cantando louvores. Essa fé é uma fé indestrutível. E essa fé que Deus quer de você. Não importa o que aconteça. Continue a louvar a Deus. Nunca deixe de louvar, nunca deixe de agradecer. Nunca deixe de orar e vigiar. Nunca deixe de fazer o bem. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, porque talvez amanhã não exista, né? Então, por causa dos escolhidos, está muito claro aqui. Deus abreviou o tempo por quê? Por causa da sua oração. Então Deus traz uma revelação para nós no presente através da Bíblia. Jesus falou isso no passado, ok? Mas chega no nosso presente isso para que você leia e entenda que lá no futuro, quando João tem a visão no Apocalipse, né, esse aroma, esse incenso, essas orações dos justos chegam até Deus e fizeram Deus abreviar o tempo. Ou seja, qual o propósito de você enxergar o futuro?
de você agir no presente. O que você plantar agora, você colhe amanhã, não é assim? Você não colhe imediatamente, é plantio e colheita, é um processo, e é assim que vai ser. Então, a nossa oração, ela vai impactar o futuro. A sua oração do presente pode mudar o futuro de muita gente, pode mudar o destino de pessoas, de história de pessoas. Muito pode o justo na sua súplica, o justo, não estou falando qualquer um, o justo. Bom? Que tem um nome no livro da vida. E para ter um nome no livro da vida, não basta ir lá e dizer, Senhor, te aceito como meu Senhor e Salvador. E de repente o seu Senhor é o dinheiro, é mamon. O seu Senhor, você vai na igreja não para buscar Deus. Você quer prosperidade, você quer cura, você quer milagre. É isso que enche a igreja hoje em dia, né? Se a igreja falasse de santidade, de perdão, de amor, provavelmente estaria deserta. Né? Mas os profissionais da fé estão aí. Com jatinho, com fazenda, mansões, milionários. E muitas vezes, quem fala a verdade vai padecer perseguições e necessidades. Foi assim com Paulo. Paulo não recebia dízimo das comunidades, ele recebia ofertas voluntárias, já falei isso. E Paulo passou muita privação, ele escreveu isso. Né? Ele aprendeu a viver assim, passar privações, passar fome, ele passou dificuldade. Né? Então é assim que é a vida cristã, verdadeira. Porque se Paulo fosse um profissional da fé, Paulo seria rico, facilmente rico, facilmente rico. Então é impressionante, né? Às vezes um profissional da fé é capaz de enganar até mesmo um homem de Deus, por um tempo, não por muito tempo. Lembra de Simão Mágico, Atos capítulo 8? Ele enganou Filipe, ele andou com Filipe, ele foi batizado, mas ele era um bruxo, ele era um feiticeiro, e ele enganou todo mundo, do maior ao menor, ou seja, do mais pobre ao mais rico. E certamente ele estava ganhando muito dinheiro com aquilo. Mas aí Pedro vai até lá, Pedro cheio de autoridade do Espírito. Olha a diferença que faz a autoridade espiritual. E aí Simão Mágico procura Pedro e vê que Pedro estava impondo as mãos, as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. Não é pauta para esse vídeo, mas tem vídeo no meu canal sobre falar em línguas, batismo no Espírito Santo, vocês podem procurar lá também. Batismo no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo, procura esse vídeo. E Pedro então aparece, e quando ele viu aquilo, o Simão Mágico, ele veio e fala para Pedro, Pedro, quanto que você quer? Quanto dinheiro você quer para me passar esse poder? Para passar essa unção para mim? Para vender essa unção? Como se isso pudesse ser comercializado. Como se você pudesse comprar uma toalha ungida. Como se você pudesse comprar um pano consagrado. Não tem poder nenhum. Nenhum. O lenço de Paulo, sim, podia curar os enfermos. Mas Paulo não cobrava por isso. Era um meio para atingir o fim. Era a maneira dele estar em mais lugares e ser benção em mais lugares. Jesus ele curou a distância, né, de um centurião, de um exército romano. Não precisou estar presente. Aí o que acontece? Pedro pega e diz, não, que o seu dinheiro seja para a tua perdição. Eu não quero o seu dinheiro. Aí Simão Mágico vê a autoridade espiritual de Pedro. Quando você está diante de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, com a autoridade de Deus, você reconhece. E o Simão Mágico diz, ora por mim, Pedro, ora, para que o que você disse para mim não aconteça. Ora por mim. Pedro certamente mudou a vida daquele homem. Eu acredito que Simão Mágico tenha ter se convertido a partir daquele dia. Embora a Bíblia não narre, mas por inferência, pelo que ele ouviu de Pedro, certamente. Então o homem da fé não se corrompe, não tem dinheiro. Pedro já chegou a dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu vos tenho eu te dou. Né? E quantas vezes eu fiz isso? Não para me engrandecer, pelo amor de Deus, mas para ser exemplo para vocês. Houve ocasiões que eu tinha mais recursos, então eu ajudava, sim, instituições, Médicos Sem Fronteiras, Hospital do Câncer de Barretos, a ACD, algumas famílias. Eu sempre que pude, eu ajudei. Né? E quando eu não pude, quando eu não tinha, né, eu fazia minhas as palavras de Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu vos tenho eu te dou. Um abraço. Um abraço pode transformar vidas. Às vezes você não precisa falar nada. Você só precisa de um abraço. Quantas vezes um abraço me trouxe conforto e consolo? Porque o que você vai dizer para um pai que perdeu um filho? Vamos ser sinceros? Não tenho o que dizer. Então as pessoas vinham, tentavam me consolar, falar, cantar versículos e tudo mais, encontrar explicações. Mas algumas pessoas mais sensíveis, pouquíssimas, simplesmente ficaram em silêncio e me abraçaram.
foi o que me trouxe mais conforto. Então, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 a 22. Você está entendendo a importância de você contemplar o futuro no presente? Saber que a sua oração aqui no presente está impactando no futuro. E Deus, na sua onisciência, já sabia disso. Já sabia que tem um remanescente fiel, que não vai se dobrar ao Baal do nosso século, que vai procurar fazer a coisa certa. Claro, procurar, porque não somos perfeitos, tá? A Bíblia narra os feitos e as falhas dos homens de Deus. Eu erro pra caramba, gente. Eu sou imperfeito. Mas eu procuro acertar. Né? Meu maior medo, eu já disse e repito, é desagradar a Deus. Né? Então eu procuro acertar. Em todas as minhas limitações, eu procuro acertar. Então você entende essa importância? Por que Deus está te revelando o futuro? Por que Deus está te dando uma lembrança do futuro? Por que João lembrou do que ele viu e ele escreveu? Para que você soubesse no presente. E para que nesse presente você orasse, a partir de agora, pela guerra que está para vir. E orar também porque Deus sabe que você ia dobrar o joelho nesse momento da história. E através do seu joelho dobrado, o tempo vai ser abreviado. E Jesus volta logo. Sabe, a sua missão, a minha missão, ela é atemporal. Ela vai além do tempo. A voz de Paulo, por exemplo, tudo que Paulo deixou escrito, ecoa até hoje. Até hoje salva vidas, transforma pessoas. As pessoas vão lembrar de você. Vão lembrar das suas palavras, dos seus gestos, das suas atitudes. Vão lembrar da sua compaixão. Vão lembrar do seu amor. Vão lembrar do seu auxílio. Vão lembrar do seu abraço. Isso é o que vai marcar. As pessoas não vão lembrar, como ele era rico. Nossa, lembra do carrão que ele tinha? Não. As pessoas vão lembrar disso. Se você realmente tiver Deus no coração. É disso que as pessoas vão lembrar. A nossa oração, ela é eficaz, muito eficaz. Mas existe um segredo para a oração. Talvez você não saiba. Talvez você já tenha sido ensinado e de repente esqueceu. Porque não é enfatizado isso. A oração em concordância tem poder. Sozinho é você e Deus. Mas uma oração em concordância tem muito poder. Olha o que está escrito. Jesus ensinando. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo, tá? Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas não é como um botão de uma lâmpada. Eu ligo, agora desligo, eu decreto, eu determino. Tem que estar em concordância com os princípios de Deus. Porque se você ligar, né, na terra alguma coisa que está fora do princípio de Deus, né, eu quero que, sei lá, os praticantes da religião tal morram e vão para o inferno. Né? Eu desejo que os homoafetivos vão para o inferno. Né? Então eu estou concordando aqui, você pega mais alguém preconceituoso igual a você e você faz essa oração. Você acha que Deus está ouvindo essa oração? Não, muito ao contrário. Você vai sofrer uma sentença, uma condenação de Deus por estar falando uma besteira dessa. Então não é qualquer oração, não. É a oração que vai em concordância aos princípios de Deus. E o princípio majoritário de Deus é o amor. Né? Existe uma coisa que às vezes as pessoas falam para mim até, especialmente quando às vezes uma ovelha sai do MGL. Né? Não é uma regra, claro que não é uma regra. A pessoa sai porque o tempo dela acabou. Sai porque sai, não é? A gente cobra pra caramba, cobra demais. Cobra mesmo, para extrair o melhor, sabe? Para extrair da uva o azeite. Né? E às vezes nem todo mundo suporta a pressão, é normal. E cada um tem o seu tempo. Não tenho capacidade de julgar ninguém, abençoo todos. Mas muita gente quer entrar, né? Aí entra e depois fica querendo sair porque pensa que é moleza. Não é moleza não, viu? É estudo, tá? E tem cobrança em cima, porque senão você não evolui, né? Você não evolui, você não cresce, né? Como dizia Muhammad Ali, o Cassius Clay, sem dor, sem ganho, não é assim? Então, Jesus, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, Daniel, você não está sendo espiritual, você não está agindo como um pastor, porque olha a parábola que Jesus faz, lembra da parábola das 99 ovelhas? Tinham 100 ovelhas, aí uma saiu, uma sai, e ficaram 99 no pasto. Então o verdadeiro pastor, ele vai em busca daquela ovelha que se perdeu. Ele vai atrás daquela única ovelha e deixa as 99, porque ele se preocupou com aquela ovelha que se perdeu. Não é? Não é isso? Guardou? Por outro lado, vamos pegar aqui um outro texto que é fácil de você lembrar, né? Do jovem rico. O jovem rico veio, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E começou a dizer tudo o que ele fazia. E Jesus sabia que ele era rico, e pegou e falou, faz o seguinte,
vende os seus bens, dá aos pobres. É difícil você pedir isso para um rico, hein? Dá aos pobres, né? É incrível que as pessoas que mais têm recursos são as que menos abençoam. É assim que é. E é geral, viu? É geral. Isso é quase que planetário, né? Aí, o que acontece? Vende seus bens e dá para os pobres. E aí você vem e me segue. Que privilégio seguir Jesus, sabe? Largaria tudo para seguir Jesus, se eu tivesse a oportunidade. Se Jesus estivesse aqui hoje, em carne, você largaria tudo, sem dúvida, né, para segui-lo. Que honra, que privilégio, né? E aquele jovem rico foi embora. E você não vai ver Jesus indo atrás dele. Não vai embora, espera. Você me interpretou errado, me perdoa, volta aqui, né? Deixa eu orar por você. Jesus deixou. Sabe por quê? Livre, espontânea vontade ele foi. A ovelha, quando fala da parábola dos 99, diz que a ovelha se perdeu. E aí o pastor vai atrás. Quando você se perde, de repente você sofreu uma decepção muito grande na vida e se afastou de Deus. Você se perdeu. De repente você escutou um profissional da fé falando uma bobagem para você e você acreditou naquele condutor cego, que era como os fariseus chamavam, Jesus chamava os fariseus, dentre os adjetivos eram condutores cegos, e você se perdeu. Então a ovelha não teve culpa, entendeu? Ela se perdeu. E o pastor vai lá e vai atrás dela mesmo. É dever do pastor. Mas quando a ovelha sai pelos seus próprios pés, a escolha, foi a escolha do jovem rico, deu as costas para Jesus. Dá as costas para Jesus? Não, Deus não vai atrás. Deus não vai atrás. Um dia, eu acredito que aquele jovem rico deva ter se arrependido, deva ter tido encontro com Deus, deva ter repensado. Eu espero, né? Porque ele perdeu uma oportunidade maravilhosa na vida. Porque o dinheiro, ele traz conforto, mas não traz felicidade. Não traz. Você vê pessoas muito ricas, extremamente infelizes. E essas pessoas normalmente são mais egoístas, mais altivas, mais soberbas e têm menos Deus no coração. É como Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja bem, para Deus nada é impossível. Deus ele faz o impossível, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas Jesus ele mostra através dessa ilustração que é muito mais difícil você abandonar o dinheiro, né? Porque as pessoas idolatram o dinheiro. E o problema não é o dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. É o amor ao dinheiro. É o quê? A raiz de todos os males, de tudo. É o amor ao dinheiro. Não pode idolatrar, né? O dinheiro foi feito para servir, né? O dinheiro serve. Ele serve para abençoar pessoas, serve para pagar minhas contas, serve para eu comprar comida para mim, mas não para ser idolatrado, né? Não para ser objeto de vaidade, de forma alguma. É isso que Jesus está ensinando. Então essa é a diferença, tá? Da parábola das ovelhas e do jovem rico. Bom, era importante falar isso, Deus tocou no meu coração. Continuando falando sobre oração em concordância, Jesus dizendo, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso também será feito pelo meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 18 a 22. Deus não está nos templos. Você pode ter um templo com 5.000 pessoas reunidas, dizendo que estão lá em nome de Jesus. Mas eles querem prosperidade, eles querem cura, eles querem milagre. Eles querem ver o sobrenatural, eles querem ver o demônio se manifestando. Deus não se preocupa com isso. Deus ele quer qualidade, não quer quantidade. Por isso que o remanescente fiel é pequeno. Por isso que não existem muitos Paulos, muitos Pedros. Por isso que Jesus escolheu 12, não escolheu 500, 1.000, 2.000. São poucos, mas que vão fazer a diferença a muitos. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em mim, habita em você. Às vezes você faz parte de uma igreja. Veja bem, não estou te incentivando a sair, isso tem que ser uma direção de Deus para você. Mas que você vê que está tudo errado, sabe? Que o pastor mente, que engana, que rouba, que te força, humilha as pessoas, coloca até um mural lá dos devedores do dízimo. O dízimo nem é bíblico, quer dizer, ele é bíblico, mas não é cristão. Você não faz parte do escopo do Novo Testamento, eu já expliquei isso em vídeo, é só procurar lá no meu canal, você vai ver dízimo, né? Eu explico sobre isso. Então, não tinha, Jesus não recebia dízimo, Paulo não recebia dízimo, né? Mas enfim, então igrejas que você vê que está tudo errado. E você continua, você é cúmplice. Deus vai cobrar de você também, tá bom? Porque você está vendo e você não está fazendo nada.
Então, se você está lá e está vendo, você tem o direito, a legitimidade, você tem o Espírito Santo, vai lá e fala com o líder. Pastor, você está agindo errado. Pastor, isso é contra a Bíblia. Cabe a ele aceitar ou não. Provavelmente você vai ser expulso da igreja, né? Mas você falou a verdade. Nunca deixa de falar a verdade. Não dê as costas. Não ignore a coisa. Eu vou sair, né? Porque não, antes de sair, fala. Lança a semente. Pode ser que você possa transformar aquela vida. Pode ser que aquilo possa mudar, porque para Deus não tem impossível, não é verdade? Né? Não existe impossível para Deus. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, veja um vídeo meu chamado Igreja Doméstica, de volta para casa. Eu sempre fiz cultos domésticos na minha casa, eu, minha esposa e meu filho. Isso de segunda a domingo, todos os dias. Era culto de adoração, culto de intercessão, culto de conhecimento, enfim. Cada vez a gente fazia um culto diferente. Curtinho, meia horinha, mas era importante para a gente. Sempre foi importante. Continua sendo importante meu tempo com Deus. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, sabe que o templo não existiu mais. Né? Jesus chorou até. Falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque o templo é a representação do local onde Deus estava. Né? E Jesus expulsou os mercadores do templo. E os fariseus concordavam com isso. Concordavam com a exploração comercial no templo. Por quê? Igual aos dias de hoje, não mudou nada. Porque o fariseu ganhava dinheiro com aquilo, ele ganhava uma comissão sobre aquilo. Então, por isso, eles concordavam. Havia aquiescência deles, simples assim. Jesus expulsou os mercadores e chorou por Jerusalém. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E no ano 70, Jerusalém é destruída, vocês sabem disso. Aí, no templo não foi mais reconstruído. Então, Deus não está onde tem tijolos. Digo e repito, entrar numa garagem não te faz um carro. Estar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Você pode ser um cristão muito mais fervoroso, muito mais próximo de Deus, dentro da sua casa. Orando 2 ou 3, formando uma pequena célula, estudando a palavra de Deus. Eu não sei como estudar. Segue meus vídeos. Começa lá vendo a última lágrima de João, veja o livro de Atos, Pentateuco, né? Assiste um vídeo meu, leia um livro, estuda um livro. Quer dica de livro para você estudar? Peço como da Costa nos lugares altos. É muito legal, vou pôr aqui. Tá? Tem um livro que é bem interessante, você vai aprender muita coisa sobre a história de Lucas, chamado Médico de Homens e de Almas. Vou pôr aqui também. Estuda o livro, estudem juntos, debatam juntos. Né? Cristianismo diabólico, né? Evangelhos que Paulo jamais pregaria. São alguns exemplos de livros que eu daria para vocês estudarem. Estudem também um livro meu, né? Táticas de Guerra, Rastro do Oculto, Alerta Geral, que fala sobre cura e libertação do corpo, né? Para que você cresça. Então pega um livro para estudar, pega um tema para você estudar, um vídeo para você estudar e cresça em cima daquilo, né? Você vai estar muito mais próximo de Deus do que você estiver aliançado com um sistema contaminado. Agora, se a sua igreja é séria e íntegra, fica lá. Lá você está protegido, você está guardado, né? Ora pelo seu pastor, abençoa o seu pastor, tá bom? Então, sim, você é capaz de lembrar do futuro. Às vezes você teve um sonho que te mostrou o futuro. Um futuro que você ainda viver. E de repente, quando você vive aquele momento, você pensa, puxa, parece um déjà vu. Parece que eu já vivi isso. Parece que isso já aconteceu, porque Deus permitiu que você contemplasse uma centelha do futuro com um propósito. Assim como permitiu que João visse o futuro com um propósito e nos contasse para nós, hoje no presente, sabendo que no nosso presente a sua oração vai fazer diferença no futuro. Não é incrível isso? Não é maravilhoso como Deus quer a nossa participação nessa história? Né? Pois, na verdade, o que é o tempo? O tempo é relativo, né? O tempo existe somente na nossa dimensão. Na dimensão celestial não existe tempo. Por isso que a Bíblia fala, de maneira alegórica, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É uma alegoria, pode ser muito mais. E mesmo aqui, na Terra, o tempo é relativo. Um ano na Terra é diferente de um ano em Marte, né? Então as coisas são diferentes, né? Segundo teorias da física, vou me ater aqui à física, o centro de eventos, né, chamado centro de eventos, é o centro de um buraco negro, tá? Que nós sabemos muito pouco a respeito dos buracos negros. Na verdade, o que nós sabemos sobre o universo, através dos nossos equipamentos, né, tanto de rádio, quanto equipamentos como telescópios, como o Hubble, né, a gente só consegue observar 4% do universo. 4% do universo observável, porque chega uma distância que você não vê mais. Então, 4% do universo observável que a gente enxerga, a gente não sabe nada de matéria escura,
um buraco negro, mas o que se infere, né, através de cálculos matemáticos, isso aí inclusive começou a ser elaborado por Albert Einstein em 1905, ele começou a falar em buracos negros, ele foi o pioneiro nessa história, e ele é considerado um dos pais da física quântica, tá? Então, no centro de eventos do buraco negro, que seria o seu centro, né, lembrando, Einstein foi o primeiro a falar sobre o buraco negro em 1905, né? E ele estabeleceu dois postulados fundamentais, né? Um deles dizia: as leis da física são as mesmas do referencial onde você estiver. Então a lei da física não vai mudar. Existe uma lei majoritária que Deus colocou no universo e essa lei não vai mudar. Você atira uma pedra para cima, ela vai cair para baixo. É uma lei da gravidade, né? Vai acontecer. E outra coisa, a velocidade da luz é a mesma para todo observador. Ela não vai mudar. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, daqui até a Lua, por exemplo, leva 1 segundo. Daqui até a Lua. 1 segundo luz para você chegar na Lua. Se você viajasse a velocidade da luz, em 1 segundo você estaria na luz. Já o Sol, a distância da Terra ao Sol é maior. Quando o Sol nasce, ele vai levar 8 minutos a luz dele para chegar até aqui, para você poder enxergá-lo. Então está mais longe, a luz viajando mesmo a 300 mil quilômetros por segundo vai levar 8 minutos. Você vê que a gente está longe do Sol, não está perto não, né? Enfim, né? Uma outra questão é que a gravidade ela não é apenas uma força de atração, como suspeitava Newton, né? Newton foi, na verdade, o precursor, ele descobriu a respeito da gravidade, formulou fórmulas matemáticas e tudo mais para entender a gravidade. Einstein, depois, acabou aprimorando isso, né? O que Newton já tinha começado. E Einstein então descobre que, na verdade, a gravidade nada mais é do que uma distorção do espaço-tempo, né? Tem um vídeo no YouTube, não sei se vai estar para pôr na caixa de texto, não vou tentar descrever, você procura. Se você escrever no YouTube algo como professor de física faz experimento numa lona elástica azul para demonstração da gravidade, alguma coisa assim, tá? Você vai encontrar, e é incrível aquilo, incrível, o exemplo é fundamental, o que ele explica é fantástico, né? Se possível, põe na caixa de texto, senão você procura nesse sentido ali, tá bom? Então, a gravidade, na verdade, pela teoria de Einstein, que ele foi muito melhor elaborada, estudada e comprovada, inclusive através desse experimento simples que esse professor de física fez, e que eu citei o exemplo para vocês, e incentivo a assistir o vídeo, ela é uma distorção do espaço-tempo. Isso é fundamental para nós entendermos um pouquinho melhor os buracos negros. Veja bem, a gente sabe muito pouca coisa, mas o pouco que nós sabemos dos buracos negros é que, vou fazer uma comparação aqui para você entender. A velocidade de escape da Terra, sabe que a Terra tem um centro de gravidade, né? Puxa tudo para ela. A velocidade de escape da superfície da Terra, para você conseguir sair da atmosfera e ir para o espaço sideral, ir para o espaço, você tem que ter uma velocidade de 40.270 km por hora. A menos dessa velocidade, você não escapa da órbita da Terra, você fica preso. Então, ou seja, você pode arremessar o que você quiser para o céu. Pode jogar um estilingue, uma pedra, pode dar um tiro para o alto. Se não atingir essa velocidade, 40.270 km por hora, isso vai cair de novo, vai chegar a um certo ponto, perdeu a velocidade e cai. E cai. É uma lei da física, não vai mudar. A não ser que ultrapasse essa velocidade. Então o foguete só consegue escapar da órbita terrestre se ele ultrapassar essa velocidade de 40.270 km por hora, tá bom? Então, ou seja, qualquer coisa que você arremessar abaixo dessa velocidade vai voltar e vai cair na Terra. Simples assim, cairão de volta no chão. No caso dos buracos negros é a mesma coisa, né? Só que a velocidade de escape ela é tão alta, tão poderosa, que nem mesmo a luz consegue escapar. O buraco negro tem a capacidade de sugar a luz. É uma coisa muito louca isso, né? E sendo que no vácuo 300 mil km por segundo. E ele consegue sugar a luz, os fótons de luz, né? Isso, então, toda essa velocidade, essa potência da luz não é suficiente para fazer ele escapar do buraco negro. Então, isso significa que um fóton de luz
nunca vai conseguir ultrapassar o que nós chamamos de horizonte de eventos. Ele vai ser lançado mesmo nessa super velocidade e vai voltar e cair no mesmo lugar. Seria como se lançar uma pedra para o alto e ela caísse de volta na Terra. É isso que vai acontecer. De tão poderosa é o campo gravitacional no centro do buraco negro, chamado horizonte de eventos, tá bom? Vou parar mais essa parte aqui. Não percam, vai ser a última parte, vai ter mais uma agora, tá? Estou gravando em ato contínuo, né? Não percam, gente de Deus, não percam, assistam tudo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Eu estou fazendo o melhor para você. Eu passei horas estudando, horas pesquisando, estou horas aqui gravando, direto e reto. Hoje eu nem almocei ainda. Não tomei água, não fui no banheiro. Eu estou direto nisso, né? Porque eu quero dar para vocês o melhor. Eu tenho esse dever de oferecer para vocês nada mais, nada menos que o melhor. Excelência. É isso que o reino de Deus merece, excelência. Para fazer mal feito eu não vou fazer. Eu faço o melhor não fazer. Tá bom? Então semana que vem, última parte, tá bom? De lembranças do futuro. Não percam, não percam. Lembre-se de divulgar o canal, tá? Para que mais pessoas alcancem. Assistam o vídeo que eu já falei para vocês, A Grande Missão. Fica a dica para vocês. É um vídeo que eu postei um pouco antes dessa série. Orem pela gente, tá? Então é divulgar, assista o vídeo A Grande Missão, orem pela gente e sejam mantenedores desse ministério. Nós precisamos de mantenedores. Realmente eu adoraria dar um curso grátis, né? Seria muito melhor para mim, eu me sentiria melhor. E assim, quem sabe, se Deus fizer um milagre de levantar mais mantenedores e suprir as minhas necessidades, eu posso fazer esse mesmo curso. Não preciso pôr em Hotmart, não preciso cobrar nada, né? Mas eu peço que vocês intercedam, porque realmente eu já passei muita dificuldade, já passei bastante, me acostumei a isso, né? Mas nesse momento eu preciso de serenidade mental, porque eu passava dificuldade, eu passava junto com minha esposa, passava junto com meu filho, e de repente passar dificuldade agora é mais difícil, né? Ficou diferente. Eu preciso de serenidade mental para escrever e terminar a história de mito tomo 4, para desenvolver o curso de 40 aulas, desenvolver 5 só até o presente momento, para elaborar vídeos com qualidade para vocês, né, para conseguir dar o atendimento a vocês da melhor maneira possível. Então eu preciso de tranquilidade no meu coração, né? Como é que eu vou ter serenidade, né, para estudar, para preparar alguma coisa? Sei lá, se corta minha luz, se corta minha internet. Enfim, é isso. É isso, gente. Orem pela gente, tá bom? Invistam, intercedam e divulguem. Semana que vem, última parte. Não perca. Não perca porque é a cereja do bolo, tá bom? Até semana que vem, gente. Que Deus te abençoe e te guarde.